Olá, meus amigos. Vamos ver hoje o Centauro do Bonfim, dando continuidade à leitura daqueles 100 escritores, poetas e dramaturgos que nós temos no Rio Grande do Sul, né, a nossa literatura gaúcha aqui. Nós temos nomes nacionais e nomes internacionais. Hoje nós vamos ver esse cidadão aqui, ó, Moacir Scliar, que ele era médico de profissão, mas ele era um escritor muito profícuo. Ele tem mais de 70 obras publicadas. Por incrível que pareça, dessas 74 obras dele, eu só li 4 até agora, porque são obras densas, muito boas, e ele tem uma característica. Ele trata da temática dos judeus, né? Do judaísmo, do holocausto. Todas as obras deles, de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, falam sobre os judeus, né? Que ele era judeu também, né? Então, nós vamos ver algumas obras dele, vamos fazer alguns comentários. É super importante. Então, o nome desse homem é Jaime Moacir Scliar, está aí. Ele nasceu em Porto Alegre em 23 de março de 1937 e faleceu também em Porto Alegre em 27 de fevereiro de 2011. E ele foi um dos maiores escritores brasileiros. Como eu disse, ele era médico, formado em medicina, professor universitário, trabalhou como médico especialista em saúde pública e professor na URGS, né, no universitário. Sua obra é prolífica, né? Ela consiste em contos, romances, ensaios, literatura infantil e etc. Então também ele ficou conhecido por as suas crônicas dos principais jornais do país, tanto São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Os seus pais, José e Sara Scliar, eram judeus provenientes da região da Bassarábia, era uma república do Império Russo, que migraram para a América, em meados lá no século XX, buscando uma melhor sorte aqui, porque a situação lá era muito difícil. E o Moacir passou a maior parte da sua infância aqui no bairro Bonfim, em Porto Alegre, onde os pais dele moravam, né? E onde se instalaram a maioria das famílias judias que vieram para o Rio Grande do Sul. Vieram para morar, para trabalhar. E ele foi alfabetizado pela sua mãe, que era uma professora. Bom, ele publicou, como eu disse, mais 74 livros, salvo engano. E ele tem um estilo leve e irônico que lhe garantiu um público bastante amplo de leitores. E em 2003, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. É muito raro, eu acho que talvez 5% dos autores gaúchos, dos melhores que nós temos aqui, chegaram até a Academia. Porque isso vai muito de indicação, é muito político isso, né? Então... mas ele chegou lá. Muitas pessoas foram preteridas, né? O próprio Érico Veríssimo nunca foi, o Dr. Alcir Brasil ainda não foi, o Luiz Fernando Veríssimo não foi, tantos outros que eu vou citar depois. Não, tem livros assim imortais, que eles deveriam ser imortalizados na academia, que é para isso que serve a academia, mas eles certamente não o serão. Bom, ele também recebeu vários prêmios enormes, Jabuti, Associação Paulista de Críticos, Casa das Américas e tantos, vários prêmios pelas suas obras. Algumas de suas obras foram adaptadas pelo cinema, uma delas eu vou deixar aqui para vocês, porque eu acho que é um tema muito atual e merece ser discutido. Uma delas foi Um Caroço de Abacate, que é o nome do livro, mas ele foi filmado com o título de Caminhos dos Sonhos, sob a direção de Lucas Amberg, e o filme participou dos festivais de Gramado, de Miami, Trieste e outros. E o filme narra a história do filho de um casal de imigrantes judeus, lituanos, que se estabeleceu no bairro Bom Retiro, em São Paulo, nos anos 60, e o jovem era Mardo, Eduardo o nome dele, e ele apaixona-se por Ana, que era representada pela atriz a Thaisa Araújo, que era uma estudante negra, e os jovens se encontravam no amor, a força da determinação para enfrentarem, na época, a discriminação na escola, onde estudavam, e o preconceito entre as famílias. É um drama
bem familiar. Assim. O outro filme, que eu vou deixar na descrição aqui, é um romance, né, Os Sonhos Tropicais. Esse livro foi adaptado para o cinema sob a direção de André Sturm e Carolina Cassin. E ele tem um elenco muito bom, né? E o filme relata o combate à febre amarela no Rio de Janeiro, em 1899, né? Bem na virada do século. É a febre amarela que atacou o Rio de Janeiro e depois da febre amarela veio outra doença lá que atacou lá, que era a varíola, né? Que matava muita gente. E o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele enfrentou a resistência da população e dos políticos lá contra a obrigatoriedade da vacina. É muito interessante esse filme, porque ele se repetiu agora, em 2020, 2022, por aí, quando deu aquela pandemia no Brasil. Os políticos viraram médicos, os juízes viraram médicos e os médicos viraram bandidos, não podiam tratar a população e virou uma esculhambação total. E o presidente da República ficava para lá e para cá e o povo sufocado, levando pau na rua, sendo preso, usando máscara, toda aquela baderna que deu, uma coisa que poderia ter sido resolvido sem violência e muitas vidas até poderiam ter sido poupadas. Se mais não foi porque nem existia vacina na época. Mas foi feito o possível, né? E teve muita gente que lutou para se medicar, né? Se tratar, fazer o tratamento precoce e não aconteceu nada. E hoje em dia ninguém mais fala nisso. Por que não fala? Deveriam abrir inquérito, vamos examinar isso aí, vamos abrir uma CPI, mas abriram uma CPI, não deu em nada, né? Não conseguiram culpar quem eles queriam culpar. Bom, esse filme é muito interessante porque tem uma jovem judia polonesa que vem para o Brasil em busca de uma vida melhor aqui, mas ela acaba por se prostituir para poder sobreviver. E é uma história muito bonita e tem toda aquela saga do governo e da polícia massacrando a população na época da vacinação obrigatória. É uma coisa muito interessante. Um dos livros dele fantásticos que eu li, O Centauro no Jardim, que para mim é a obra-prima dele, que lhe daria tranquilamente qualquer prêmio, inclusive a academia. Essa obra-prima dele, ele exacerba o limite do uso do fantástico, do sobrenatural, do já recorrente em seus livros, né, que ele trabalha muito com as metáforas e essas coisas fantásticas, né? Realismo mágico. E o melhor da obra é que sempre tem no fundo a temática judaica, sempre, tudo tem nos livros dele tem isso. Então é mais ou menos assim, não vou dar spoiler, mas numa sociedade do interior do Rio Grande do Sul, o quarto filho de uma família de imigrantes judeus nasce centauro, isso é, nasceu com metade homem e metade cavalo. Vejam só, é uma metáfora isso aí. Bom, só o tempo e a condição de imigrante é que podem causar essa dicotomia, assim, né? Essa individualidade atropelada pelo coletivo. Quer dizer, é um ser híbrido, né? Ele é ao mesmo tempo um judeu, um imigrante, e aí ele começa a ser discriminado, como toda pessoa que é diferente, né? Então aqui o autor encontrou aquilo que o escritor procura a vida toda, uma criação simbólica, original, e passa a ser adotada ao mesmo tempo uma obra como referência daquela imagem que ele queria retratar, ou daquilo que ele queria falar. É a simbologia do centauro, como é um ser mitológico, né, da mitologia greco-romana, e ele é um ser híbrido, ele é duas espécies de seres diferentes numa pessoa só. E é um retrato da condição íntima do judeu imigrante, do judeu descendente, né? Descendente de judeus. E é uma criatura fantasmagórica, surreal, né? Digamos assim, diferente, e faz uma reflexão profunda através dessa metáfora sobre a condição dos judeus no mundo.
É um livro pesado, assim, da gente ler, mas ele é atemporal, ele vale tanto para o passado, como para o presente, como o futuro. E lembra muito a Metamorfose do Kafka, né? Aquele livro. Tem uma pessoa, para entender o Centauro no Jardim, ele precisa ter um pouco de conhecimento das outras literaturas universais, para ela poder entender todo o significado, né, daquela mensagem que ele tenta passar ali. Então, são livros impactantes, esses livros do Moacir Sclero. Mas eu li A Guerra do Bonfim, O Exército de um Homem Só, Os Sonhos Tropicais e O Centauro no Jardim. Esses livros eu tenho e li. E de vez em quando a gente tem que reler, porque ele é um livro interessante. Tem coisas que na primeira leitura a gente não observa certos detalhes que a gente só vai ver na segunda ou na terceira leitura. Mas é uma coisa muito interessante. Então, pessoal, conforme está aí na capa, coloquei uma esfinge dele ali, do Sclero, e o Centauro no Jardim, que é aquele monstro mitológico, né? Aquele ser que é metade homem, metade cavalo. Se vocês quiserem saber mais sobre o Centauro, dê um Google lá que vocês vão poder ver melhor esse ser aí mitológico. Então, gente, deixo aqui o filme para vocês, Sonhos Tropicais, baseado nesse livro aqui, que é Sonhos Tropicais de Moacir Sclero. Ele fez esse livro, que como ele é um médico e foi sanitarista, e ele trabalhou na Amazônia, cuidando de índio, e ele tem uma história muito, muito interessante nessa área de prevenção de doenças e de pandemias e tudo mais. Então, é muito interessante esse livro, e esse filme também. Está de graça no YouTube, vou deixar na descrição. Veja isso aí, pessoal, e valorize a cultura gaúcha. Isso é muito importante. Esse é o terceiro episódio. Amanhã nós vamos ver outro monstro sagrado da literatura gaúcha, que é o Tabajara Ruas, já com 4 filmes, vários romances, e que esse homem nunca será certamente alguém da academia, mas ele dá de letra em muitos acadêmicos que estão lá, que são indicados politicamente ou por simpatia. Até o Getúlio Vargas foi imortal da academia, né? Nem sei que obra o Getúlio escreveu, mas tudo bem, ele é um acadêmico também. Mas tem muitas pessoas que são acadêmicos e não tem uma obra para a gente dizer que imortalizou ele perante a sociedade e que trouxe algum benefício ou que ajudou a cultura brasileira. Vejam a importância disso aqui. Então, esse fato aqui do Moacir Sclero é o quarto autor, o terceiro, perdão, o quarto vai ser amanhã não, quarta-feira, eu vou mostrar o Tabajara Ruas. E os filmes que o Tabajara Rua tem, contando a história do Rio Grande do Sul, as guerras, as revoluções, né? Ele tem filmes maravilhosos, vou deixar todos na descrição no próximo episódio aí. Tá, meus amigos? Então, curtam isso, compartilhem, é muito importante, se inscrevam no canal, não custa nada, não vai dar punição, o Alexandre de Moraes não vai punir vocês por se inscreverem no meu canal, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou trazendo cultura, conhecimento, literatura, porque é o que interessa para nós nesse momento. Abrir os olhos, acordar e ver quanta gente valorosa, culta, quantas pessoas podiam ter mudado esse país, mas as pessoas não querem também tá batendo de frente, né, dando murro em ponta de faca. Mas nós temos que valorizar a nossa cultura. Está aí Dr. Moacir Sclero com 74 obras maravilhosas, que muito pouca gente lê. Então eu vou deixar também um filme sobre o Bonfim, que é o bairro que morou o Moacir Sclero, está de graça no YouTube, vou deixar na descrição aqui. Divirtam-se, vejam isso, vocês vão se identificar com as ruas do bairro, com o nome dos bares, dos botecos, com onde o pessoal se reúne, com os nossos artistas, nossos músicos. Como é importante o bairro Bonfim, pessoal. Que maravilha isso aqui. Tá, meus amigos? Era isso, um abraço em todos.